Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo na Faria Lima. Último sábado do ano. Na verdade, estão gravando aqui, a bem da verdade, o episódio natalino, Valeu Natalina, de 2024. Por isso que eu estou aqui, que é eu comigo mesmo, fazendo uma espécie de um sumário, como é que foi o ano. Um ano desafiador para todos. Continuamos vivendo aí com a questão da reforma tributária, preços de transferência, consulta pública para lá, para cá, Pilar 2, APA, o dia a dia atendendo fiscalização, fechamento, upgrade de sistemas. Eu particularmente tive um ano especialmente desafiador por conta de viagens que eu fiz. Eu acabei tendo que cumprir um treinamento internacional, isso me tirou do Brasil durante uns 3 meses. Gravei em Porto Alegre, gravei em São Paulo, gravei em outros estúdios, até por conta de indisponibilidade de data. Então a gente enfrentou bastante coisa ao longo do ano. Mas eu queria agradecer você que está conosco aqui, fechando 2 anos de podcast Manicômio Tributário. A gente está fechando com 70 e alguma coisa episódios, sempre trazendo um conteúdo muito bacana para você possa se inspirar. Essa primeira temporada de 2 anos foi uma temporada muito inspiracional, onde eu pude trazer aqui para conversar conosco muita gente boa. Você vai lembrar bem, Ricardo Guimarães, Thiago Figo, Rodolfo Araújo, Rodrigo Reis, Marcelo Veiga, Caroline Croitor, Maiara Svarton, Fernanda Amaral. Eu não posso citar aqui 70 e tantos, mas você que vem nos acompanhando sabe bem o conteúdo que essas feras entregam aqui pra gente num sábado pela manhã, num sábado à tarde. Abrem mão de um beach tênis, abrem mão de uma feijoada, abrem mão de momentos com a família para estarem aqui com você, entregando esse conteúdo importante, genuíno para o seu desenvolvimento. A novidade que eu queria trazer é que para o próximo ano a gente muda um pouco a configuração desse podcast, em que a gente deixa de ter um podcast exclusivamente inspiracional, inspirado nas trajetórias desses grandes profissionais, amigos, para ter realmente um podcast mais focado em temáticas. Então, a gente vai ter, por exemplo, um episódio onde vamos discutir reforma tributária. A gente vai ter episódios onde vamos discutir preços de transferência, vamos discutir, por exemplo, Pilar 2, vamos discutir implementação do APA, vamos discutir atendimento a fiscalizações, vamos discutir estratégias para terceirização de serviços tributários. Tudo que norteia, tudo que orbita a gestão tributária, nós vamos transformar isso em tema, empacotar e vamos trazer aqui pessoas que são referências nesses temas para debater sempre em sábados de luxo aqui na Faria Lima. Espero que você curta isso. A partir de fevereiro, março, a gente deve estar de volta com esses novos episódios. Bom, eu queria falar um pouquinho, eu falo pouco mesmo, eu queria falar um pouquinho de MTX e educação. Você sabe bem que, para além das fronteiras do podcast, que já traz bastante conteúdo, eu também tenho o website augustoflores.com.br, www.mtxeduca.com.br. E o que tem lá? Lá a gente tem curso online, a gente acredita muito em andragogia. A andragogia é aprendizado para adultos. O adulto, ele gosta muito de ter autonomia para aprender a hora que ele quer, no tempo que ele quer. Os nossos cursos online permitem isso. Você clica ali, 4 horas, 6 horas de conteúdo, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, à noite, enfim, você faz do jeito que quiser, de onde quiser, basta ter internet. Então os nossos cursos entregam conteúdos como técnicas poderosas de gestão tributária, gestão de riscos tributários e oportunidades tributárias, gestão tributária de multinacionais. Tem um curso bacana que eu gravei, que começou de uma brincadeira, chamado Prevenção a Vendas, de tanto que eu recebi abordagens desastradas de vários departamentos comerciais, de empresas de consultoria, de software house. Eu criei um curso
daquilo que você não deve fazer ao abordar um executivo da área tributária. Virou um best-seller lá da minha plataforma. Tomar uma aguinha aqui. Então, cursos é uma das maneiras que a gente tem de criar conteúdo, entregar conteúdo para profissionais que querem se desenvolver. Você sabe bem, eu escrevi 2 livros, o Manicômio Tributário, que dá nome a esse podcast, e que fala bastante sobre o ambiente tributário brasileiro, o ambiente de negócio. Ele quebra alguns mitos, como, por exemplo, decisões de investimento. Você talvez tenha sido criado imaginando que uma empresa toma decisões de investimento apenas com base em incentivos fiscais. É uma falácia, então eu explico isso bastante no livro. E o outro livro, o recente livro que eu lancei esse ano, Cartas a um Jovem Gestor Tributário, que fala um pouco da minha trajetória. Eu criei um enredo em que eu, jovem, aos 17, 18 anos, depois de levar ferro no vestibular, eu começo a trocar correspondências comigo hoje, aos 48 anos, com 30 anos de experiência de carreira. Eu gostaria de ter trocado cartas com um executivo assim há 30 anos atrás. Talvez eu pudesse ter tido uma outra trajetória, melhor, pior, a gente nunca vai saber, mas eu acredito muito que o conteúdo desse livro possa ajudar muitos e muitos jovens para se desenvolver, para tomar decisões de carreira. Então os livros estão lá realmente para entregar esse tipo de conteúdo. Para além disso, desde 2020 eu atendo mentorias individuais para diversos executivos do Brasil todo. Eu já atendi quase 200 mentorados desde 2020, individualmente. E no início do ano de 2024, eu fui provocado a tentar expandir mais esse atendimento. Como é que a gente pode multiplicar mais o atendimento de mentoria? E aí veio a ideia do Programa de Mentoria Coletiva 2024. Como é que se faz isso? Já que no atendimento individual você recebe demandas, dores de um mentorado, como é que faz isso na coletiva, quando você tem 30, 50, 80, 120 pessoas na sala? Ora, você define temas. Então, em 2024, eu escolhi 8 temas de mentoria. Falamos de gestão tributária, falamos de liderança, falamos de sucessão, falamos de day one, falamos de vários assuntos. E aí, tive lá uma turma de aproximadamente 70 mentorados na turma, e agora estou criando o programa de mentoria coletiva de 2025 com vários assuntos. São 10 temas que a gente vai abordar ao longo de 10 meses em 2025. A partir de fevereiro, sempre mensalmente, sempre numa quinta-feira, sempre a partir das 19 horas até as 21, é 1 hora de apresentação minha de um determinado tema, seguido de 1 hora de debate entre os mentorados. Debate aberto, a gente debate várias coisas. E você, esse ano, adquirindo o Programa de Mentoria Coletiva 2025, você ganha automaticamente o ingresso para um clube de leitura. Você acompanha bem meu trabalho aqui, eu sempre tenho os pitacos culturais. Eu estou criando esse clube de leitura para a gente ler 4 livros ao longo de 2025. E eu tenho uma colinha aqui em algum lugar, quem sabe faz ao vivo. E é o seguinte, nós vamos ler o Essencialismo do primeiro trimestre. Então, em março, em alguma data de março, a gente vai ler o Essencialismo, um livro que já foi aqui recomendado várias vezes por convidados. A gente vai ler Garra no segundo trimestre. Depois a gente vai ler Mindset no terceiro trimestre. E vamos fechar o ano de 2025 lendo De Propósito, do João Branco, um livro incrível sobre gestão, sobre carreira, sobre marketing pessoal. Eu acho um livro muito interessante. Então, o programa de mentoria coletiva de 2025 está aberto. Já tenho vários mentorados aí se inscrevendo para esse programa. E eu espero você lá. Me procure aí em inbox, me procure no LinkedIn, me procure no Instagram, no WhatsApp. Vou ter o maior prazer em te atender e a gente poder trabalhar junto aí ao longo de 2025. Então, eu sigo atendendo individualmente vários mentorados e a ideia da mentoria coletiva foi escalar esse negócio, expandir cada vez mais, chegar a um número cada vez maior de profissionais para poder ajudá-los nesse dia a dia da gestão tributária, falar sobre diversos assuntos que são muito relevantes. Para além disso,
eu tenho dado palestras, tenho sido convidado aí para diversos eventos. Essa semana mesmo é a segunda vez que eu venho para São Paulo. Eu vim quarta-feira atender um evento sobre reforma tributária. Voltei na sexta, convidado pela minha querida Karen Miura para participar de um evento envolvendo maternidade executiva. E hoje estou aqui gravando o podcast. Faz parte, eu me sinto aqui cumprindo uma espécie de uma missão, o que me deixa super feliz. Achei. Muito bem. Bom, você sabe bem que, para além de agradecer você que nos prestigia nesses episódios semanais do podcast, eu agradeço sempre um grande apoiador que eu tenho e que eu já venho convidando há bastante tempo a participar aqui, acreditou no nosso trabalho, sonhou o mesmo sonho que a gente, de termos esse podcast, apoiar esse podcast, poder tornar esse conteúdo gratuito aí para todos vocês. E eu queria fazer uma surpresa, algo inesperado. Ele nunca está aqui conosco e hoje ele cometeu a ousadia. Talvez ele não tenha feito uma grande gestão de risco. E ele acabou entrando aqui no estúdio para assistir esse episódio final, mais curtinho, de Natal, que é o meu querido amigo Marcos Gimenez. Ele está aqui no estúdio, ele não sabe, mas eu estou convidando ele para vir ocupar a mesa, meu caro. Essa vez você vai ter que sentar aqui e falar um pouquinho. Eu espero que você venha aqui para a gente poder bater um papo. Eu tenho outras surpresas para te entregar. É sério isso? É sério isso. Pode sentar, inclusive vai sentar no meu lugar. Faça isso. Isso aqui é sacanagem pura. Tira aqui uma roupa. Sacanagem pura. Sente aí. Tira aqui uma roupa. Cara, muito obrigado pelo apoio. Realmente, para mim, eu fico muito lisonjeado contar com esse teu apoio, com o apoio da Brava. A Brava é parceira nossa, está fazendo um trabalho extraordinário. Eu fiquei muito feliz com a revelação dos 10 mil CNPJs. Esse é o poder dessa plataforma. Chegamos a 10 mil CNPJs. E hoje eu queria que você realmente sentasse aqui para falar. A Dani não está aqui para te esconder, para te blindar, então por isso você está aqui. Meu caro, obrigado, seja bem-vindo. Poxa, Augusto, em primeiro lugar queria agradecer, queria dizer para vocês aqui que ele me convidou para poder ficar dentro do estúdio, eu fico sempre do lado de fora, e ele, não, assiste lá, é um episódio curtinho, eu queria fazer uma homenagem, eu não fazia ideia que essa era a homenagem, né? Sentar aqui na tua frente sem uma preparação prévia, meu amigo, é algo que assusta, então, mais um tiro a queima-roupa eu não podia dizer não, né? Obrigado. E queria te dizer que para nós é uma honra imensa, né, ser o patrocinador master do Manicômio Tributário. A gente acredita muito no poder da educação. Eu acho que o que você faz aqui está muito alinhado com os nossos propósitos. E eu sempre te digo isso, o que você faz aqui é muito nobre, né? Você leva conhecimento. Poxa, inclusive queria dizer que eu não tenho uma caneca. Tinha um dia. Vamos preparar eu quero o dia que eu tiver um episódio, então eu vou querer uma caneca com uma foto assim bonita. Vamos botar com a foto igual a tua. Mas queria te parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo, né? Isso adiciona muito valor para todos os ouvintes. Não é à toa que teu podcast é líder de audiência, né, na nossa indústria. Você merece todo esse sucesso. Obrigado, meu caro, obrigado. Mas eu tenho uma notícia. Aqui, tem uma água aí. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Talvez tu tenha pensado, poxa, essa é a única sacanagem do dia, e não é. Eita. Sabe bem que a gente recebe, Gimenez, vários depoimentos, sugestões. E essas últimas 2 semanas eu recebi perguntas no nosso WhatsApp. O WhatsApp que eu sempre divulgo aqui. Então eu leio todos, eu sempre falo isso para vocês. Então eu recebi algumas perguntas. E você pode estar pensando, que bacana, o Augusto vai responder no ar. Não, você vai responder essas perguntas. Espero que você saiba essas respostas, né? Eu queria começar aqui... Eu também espero. Eu queria começar aqui agradecendo a audiência do querido Rodrigo Lopes, de Campinas. O Rodrigo escreveu para mim o seguinte, meu caro. Ele botou assim, Augusto, você que tem viajado o Brasil, participado de eventos, palestras, seminários, conversando com muitos heads de techs e vários CFOs pelo Brasil de diversos segmentos,
O que você tem visto em comum entre eles? Rodrigo, quem vai responder a tua pergunta é meu querido amigo Marcos Gimenez. Caraca, responder em nome do Augusto é um peso muito grande. Bom, vamos lá. Como chama? Rodrigo? Rodrigo Lopes. O Rodrigo fez a de pergunta Campinas para você e eu vou tentar responder aqui à altura, mas com base no que eu venho percebendo e venho acompanhando, né, Rodrigo, com os nossos clientes, com as conversas que a gente tem. Eu acho que eu quebraria em dois momentos, né? Eu quebraria essa resposta em dois grandes blocos. Olhando um pouco para o mercado hoje, eu vejo que os executivos, né, líderes de techs, heads de techs, CFOs, o primeiro tema que eu acho que é comum entre eles é o quando e como, né, começar a tratar do tema da reforma tributária, né? Quando começar a rolar essa bola. Bom, minha resposta aqui sobre isso é o quando, né, para empresas, para profissionais da área tributária e para empresas de consultoria e tecnologia, né, como a Bravo, o quando é agora, tá certo? O quando é agora. A reforma tributária, o início da transição, ela começa em janeiro de 2026 para o contribuinte, né? E você é até mais agressivo do que você. Quando você já está atrasado. Pois é. Você já está atrasado. Você já deveria ter começado, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O como eu tenho dito muito para as empresas, né, e para as pessoas com quem eu converso que ainda não fizeram nada, se preocupe em fazer o básico bem feito. Eu acho que a gente precisa aqui nesse momento, né, nós estamos aí há 13 meses do início da transição, se preocupe em fazer, se você não fez nada, se preocupe em fazer o básico bem feito. Eu entro em algumas reuniões que eu ouço as pessoas discutindo sobre a regra de cálculo, sobre se a alíquota vai ser X ou Y. Tem variáveis que não estão no teu controle, tá certo? Mas você não precisa esperar para poder começar a trabalhar. É muito pelo contrário, tem muitas coisas que você já deveria saber. Então, quais são as áreas que vão ser impactadas, né, na tua empresa pela reforma tributária? Quais são os processos que vão ser impactados pela reforma tributária no teu negócio? Quais são os sistemas, né, que serão impactados? Mas quais são os sistemas que de fato vão ser preparados para poder atender todas as particularidades impostas pela reforma tributária? Sim. E perceba, a gente não está falando aqui sobre temas que não estão no nosso controle. Exatamente. Né? Então, o como fazer, e isso, na minha visão, né, é buscar fazer o básico. Né? Isso, na minha visão, é você começar. Você já deveria estar com isso pronto nesse momento. E se não tiver, né, antes tarde do que mais tarde, vamos embora, né? Hora de começar a trabalhar, hora de começar a fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O quando e o como. A segunda coisa que eu percebo, né, em muitas das empresas e que é dito por alguns executivos e percebido ali em conversas com outros, é que os executivos estão com dificuldade de vender o tema reforma tributária, contemplando toda a sua grandeza, né, e os seus impactos para dentro da companhia. Sim. E mais do que isso, eu acho, Augusto. Muitos executivos eles estão com dificuldade de vender esse tema e angariar os stakeholders necessários para virem para a mesa, né, para poder falar sobre esse assunto. Uhum. Então, eu acho que é sabido, né, que a reforma tributária ela não é um projeto da área tributária. Né? Ele é um projeto da companhia como um todo. Ele deve sim ser liderado pela área tributária, mas ele é um projeto da companhia como um todo. E você precisa trazer esse tema à mesa. Né? Você precisa trazer non-tax people para dentro, né, dessa conversa, para que você consiga estruturar projetos, para que você consiga voltar e fazer o que eu chamei aqui agora há pouco, né, de fazer o básico bem feito. Eu vi no LinkedIn que você fez isso recentemente. Né? Você colocou todo mundo num auditório, trouxe várias áreas e colocou todo mundo na mesma página. Provavelmente o que você deve ter dito para essa turma é: a gente não sabe ainda tudo o que vai acontecer, mas do que a gente sabe é para cá que a gente vai. Uhum. E muito provavelmente a partir daí você consiga fazer um plano de ação, né? Exato. Ter um plano com clareza, um mapa de voo. Para onde eu vou? O que eu tenho que me preocupar agora? Eu tenho que me preocupar com o split payment ou eu tenho que me preocupar com outros temas que são mais importantes e mais impactantes no meu negócio? Perfeito. Depende do negócio. Né? Uhum. Depende do negócio. Então eu vejo, e até acho que um ponto importante, eu vejo muitos heads de techs com dificuldade para vender para os CFOs, e eu vejo em alguns lugares CFOs e executivos de finanças, executivos
tributários juntos conversando e tentando entender como é que eles começam a fazer essa bola rolar dentro da empresa. Né? E aí não tem jeito, né? A reforma está aí, ela vai acontecer e eu acho que a gente precisa dar esse primeiro passo e vamos sofrer uma etapa de cada vez. Né? Isso. Não vai faltar emoção, né? Não vai faltar aventura pela frente, mas eu acho que a gente tem que viver cada uma dessas etapas, né? Uma de cada vez. Tem aquela frase que eu já citei, acho que aqui, do Mark Twain, que é cuidado com aqueles mais de 1000 medos que não acontecerão. Eu vinha falando, Gimenez, há um tempo, complementando a tua resposta ao Rodrigo, que vai melhorar, mas antes disso vai piorar. E essa semana eu tive o plano de participar de um evento em São Paulo em que, de improviso, eu inventei uma expressão que, na realidade, o contribuinte ele tem a certeza que vai piorar, que vai ser na transição. Em vez de 5 impostos, nós vamos ter 7. Então, nós temos a certeza que vai piorar na transição e nós convivemos com a esperança de que um dia vai melhorar. Excelente. Excelente. Você sabe que você me lembrou a frase da nossa querida amiga Alessandra Vieira, né? A Alessandra um dia disse: estão nos prometendo que viveremos um céu, mas é sabido que para a gente poder chegar nesse céu, nós teremos 2 infernos para poder percorrer. Sim. Né? E é um fato, né? Não vai ser fácil. Gosto muito também de trazer um exemplo. A Bravo fez um evento sobre reforma tributária no cinema no início desse ano aqui no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. E quando nós estávamos ali aguardando os executivos, né, os nossos convidados para poder entrarem para a sala do cinema, o diretor tributário de uma multinacional chegou para mim e falou: Gimenez, e aí? O que a gente vai assistir lá dentro? Né? E apontou para a porta da entrada da sala do cinema. Eu falei, não, surpresa. Ele falou, não, eu quero saber se a gente vai assistir. Se a gente vai assistir é um filme de suspense, né? Ou terror. Ou se é um filme de terror. Eu virei pra ele e falei, cara, posso responder isso pra você lá na frente? Eu que acabei abrindo o evento. Eu falei, eu quero responder isso pra você perante todos, né? E o que eu disse pra ele foi, é um filme de suspense? Não é mais, já foi, né? Vivemos muitos anos desse suspense. Vai acontecer, não vai acontecer? Tá aí, ela já é um fato. É um filme de aventuras? Sem dúvida alguma, todos nós viveremos, né, essa aventura daqui pra frente. É um filme de terror? Depende. Vai depender do parceiro que você vai escolher para estar do teu lado, da tua equipe. Isso vai dizer como é que você vai viver isso, né? Com mais ou com menos emoção. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Muito bom. Totalmente por aí. Mas, meu amigo Marcos Gimenez, temos mais perguntas. Tem uma pergunta vinda do senhor Marcelo Cardoso. Olha, gaúcho de Caxias do Sul. O Marcelo me pergunta o seguinte, e quem vai responder vai ser de você de novo. Na sua visão, qual será o maior desafio da reforma tributária, meu caro? Caramba, Marcelo. Essa é uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá. O maior desafio. Então o Marcelo quer saber qual, né, o maior desafio. Talvez se fossem os 2 maiores desafios, eu colocaria aqui a mesa tecnologia e pessoas. Mas como o Marcelo quer saber o maior desafio, eu acho que o maior desafio serão pessoas. E por quê? Né? Vou embasar aqui a minha resposta. Vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que... Vamos olhar o iceberg da ponta para baixo e vamos mergulhar um pouquinho nessa água fria. Uhum. Nós temos hoje, né, um número de contribuintes e um número de profissionais limitados para poder atender esses contribuintes, um número de profissionais da indústria tributária para poder atender esse número de contribuintes, tá certo? Sim. Quando a gente olha um pouquinho para baixo, né, quais dos executivos de finanças aqui, e até mesmo o Marcelo que está nos ouvindo, quem são os executivos de finanças que têm hoje um time na área tributária com tempo ocioso? Não existe. Se tiver algum, né, eu não conheço. Eu acho que tá mais fácil achar foto de sogra em carteira ainda do que isso aí. Boa, Augusto, é verdade. Não tem, né? Pelo contrário, eu acho que o que a gente mais ouve, inclusive, de reclamações dentro da área tributária é: poxa, eu tô com um time que tá trabalhando muito, né? Horas extras excessivas, nos fechamentos nós viramos noite, trabalhamos de sábado e domingo. E aqui tem, acho que, um tema importante pra gente depois falar, eu vou até colocar isso no acostamento, que é a saúde mental, né, dessas pessoas, o nível de motivação desses profissionais. Mas vamos lá, né? É sabido que a gente não tem hoje uma equipe com capacidade ociosa para poder fazer outras coisas, né? Muito pelo contrário, né? Eles já estão ali no seu limite ou over o seu limite.
olhando o modelo tributário atual. Sim. O fato é, com a reforma tributária, durante o período da transição, nós conviveremos com 2 modelos tributários rodando em paralelo. Isso né? mesmo. Então, significa que a gente trará uma carga adicional de trabalho para esses profissionais. Né? Nós teremos uma carga adicional, serão 2 modelos tributários, para algumas empresas 2 sistemas, 2 processos que precisarão ser ajustados. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trazer uma carga adicional de trabalho para quem já está ali no seu limite, né? E aí, Augusto, vamos começar a mergulhar um pouco então na água, né? O que vai acontecer nessas horas? A gente tem ali o Marcelo, né? A empresa do Marcelo de Caxias. Isso. A empresa do Marcelo de Caxias do Sul. Ele vai começar a perceber que ele tem um trabalho adicional para ser feito, a equipe dele tem uma camada adicional de responsabilidade, novas atividades, e eles já estão sobrecarregados. Aí o Marcelo vai falar, poxa, eu preciso incrementar o meu time. Né? O que o Marcelo vai fazer? Mas, poxa, eu estou no meio da transição, ela já começou. Né? A gente já está ali no olho do furacão. Dá tempo de eu formar uma nova pessoa para poder resolver meu problema atual? Não dá. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá no time do Augusto. O time do Augusto é um gestor incrível, ele tem um time extraordinário. Então eu vou lá e vou pegar um analista fiscal do time do Augusto, porque eu sei que esse time é fora da curva e esse cara vai vir pronto e vai resolver os meus problemas. Ótimo, resolvemos o problema do Marcelo. Aí fica aquele joguinho de rouba-monte, né? Rouba-monte. Isso. Aí o Augusto vai vir e vai fazer o quê? Eu vou lá e vou buscar um recurso da Bravo, porque como eu tô Isso. sem ninguém, eu preciso ocupar aquela cadeira, aquela posição, vou lá e pego um analista da Bravo e trago para minha posição. A Bravo, por sua vez, vai lá e falar, poxa, o que eu vou fazer? Né? Eu vou lá buscar um analista do nosso amigo Wayne Peron na UI e trouxe um analista para cá. Acho que você trouxe bem aqui. Vai ser um jogo, vai ser um rouba-monte. Né? E quando a gente começar, e se isso começar a acontecer, qual que é o resultado disso? O mercado vai inflacionar. Naturalmente, a gente vai ter, né, os recursos são finitos, né? Os recursos são finitos. Exatamente, Augusto. Os recursos são finitos. E aí, se você me perguntar, beleza, Gimenez, mas como é que a gente resolve isso? Eu não sei como é que a gente resolve. Mas eu acho que dá para dizer aqui como é que a gente minimiza esse impacto. E como é que a gente minimiza esse impacto? Formando novos recursos, né, para dentro da nossa indústria. Se os recursos são finitos, a gente tem que aumentar esse pote de profissionais hoje preparados, né, ou em preparação para poder assumir essas novas responsabilidades. Então a gente precisa, nós, né, gestores e empresas, gestores de techs e empresas voltadas para esse segmento, né, que tem como propósito atuar nessa indústria, precisam ter a responsabilidade de formar novos profissionais para dentro dessa indústria. E vamos lá. Não é algo tão simples assim. Não né? é assim. Por quê? Além de um processo de formação não ser algo simples, eu nem vou trazer isso para a mesa, nós sabemos, né, que a área tributária, historicamente, não é a área mais sexy para se trabalhar. Não é. Certo? Quando a gente olha para novos entrantes, se a gente pegar então uma geração, né, que está chegando no mercado agora, é muito mais sexy trabalhar num banco de investimento, trabalhar com transações de M&A. Legal, né? Historicamente, sempre a gente nunca foi, né, a principal área. Isso. Mas a gente precisa formar essa equipe, tá certo? A gente precisa trazer novas pessoas. Acho que tem um outro tema aqui que, inclusive, né, você passa um pouco por isso no teu livro. Eu não conheço ninguém que acordou, um dia saiu da cama, foi lá na janela, abriu a janela, olhou aquele sol bonito, aquele céu azul e falou, uau, eu vou trabalhar na área tributária. Não. Não. Eu queria ser a camisa 10 do Grêmio. Não consegui. Faltou competência. Pois é, né? Muitos dos profissionais que atuam na nossa indústria hoje, ao longo da sua jornada, né, eles caíram no tributário e a partir daí fizeram carreira. Isso né? aí. E não há demérito nenhum. Eu fui assim. Né? Essa é a minha trajetória e eu conheço várias outras pessoas que, ao longo da tua jornada, caíram nessa área e depois seguiram. Né? Mas a gente tem a responsabilidade de olhar para fora e mostrar para outros profissionais, cara, que nosso parquinho de diversões é legal, né? Sim. Que tem bastante diversão aqui nesse nosso parquinho. Eu acho que é importante, e a gente tem a responsabilidade nesse processo de formação de novos profissionais, de vender a nossa área para profissionais. A gente tem que mostrar, né, que nós estamos numa janela de oportunidade ímpar.
tá certo? Com a reforma tributária, todo mundo parte do zero. Uhum. Talvez seja uma das maiores oportunidades que a gente tem dos últimos 20 anos, né? Se não mais. Sim. Mas quem são os responsáveis por fazer isso? Somos nós. Eu acho que a gente tem uma carga de responsabilidade aqui muito grande para poder suavizar esse impacto. Mas quando eu comentei aqui um pouco também sobre a gente não ser, né, uma área sexy. Mas olha a importância do storytelling, olha a importância da gente poder contar isso para as outras áreas, né? A reforma tributária, ela certamente vai promover um caminho, né, de uma gestão data-driven. A gente cada vez mais vai ter que estar preparado para poder trabalhar com inteligência de dados. Total. Tem muitas tecnologias já existentes, tem muitas tecnologias surgindo. A Bravo está investindo pesado em tecnologia, né, voltada para a inteligência de dados. E a área de tecnologia, sim, essa é uma área mais sexy, né, que tem muitos profissionais que querem conhecer um pouco mais sobre ela. O que a gente precisa contar para essa turma é que eles podem aplicar esses conhecimentos, né, dentro da área tributária. A gente precisa dizer para essa turma que na nossa indústria, aqui dentro do nosso parquinho, a gente precisa de novos profissionais com novas skills para que eles consigam trazer todas as inovações que nós precisamos e que nós teremos daqui para aqui por diante. E me lembro agora falando isso, Augusto, acho que há cerca de uns 4 anos atrás, nós estávamos numa sala de reunião e você disse, né? Entra numa sala de reunião, qual que é o perfil de formação dos profissionais que estão nela, né? Você lembra disso? Sim, sim. 5 anos atrás o Augusto já dizia que em pouco tempo nós teríamos profissionais de formações que a gente até então não imaginava, que estariam sentados na mesa discutindo matemático, conosco. estatístico, engenheiro, né? Um engenheiro de dados. Sabe que a Alessandra teve aqui, né? Quando a gente fala muito em breve um engenheiro estará trabalhando na área tributária. A Alessandra é engenheira química. Ela partiu dos hidrocarbonetos para a hermenêutica, né? Já é uma realidade. É uma grande gestora. Uma grande gestora, né? Quantos outros não existem que nós não sabemos e quantos mais virão? Isso. Mas novamente, nós precisamos declarar isso. Uhum. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né? Num futuro próximo, num futuro a curto prazo. Mas como é que se cria esse delta? Então, vamos pensar que o mundo tivesse 100 pessoas trabalhando na área tributária. E o teu exemplo foi muito legal. Se A tira recurso de B, B vai buscar de C, que vai buscar de E, que vai buscar de A, e fica o rouba-monte. Esse círculo vicioso, que inclusive gera um mal-estar, porque, afinal de contas, gera um problema de turnover. Exato. Enfim, como é que você cria oportunidade, por assim dizer, para além do 100? Augusto, a gente tem que investir na base, né? Em primeiro lugar. E investir na base dá trabalho, requer investimento e esse retorno demora para voltar. Uhum. Então tem que ser uma decisão consciente e tem que ser uma decisão que esteja embasada por alguns outros fatores. Uhum. Né? A gente também tem que olhar para fora e em todas as nossas conversas a gente tem que mostrar para outros profissionais que existe uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito grande na nossa indústria para que a gente possa fazer essa venda. Isso né? aí. E aí eu queria trazer aqui um exemplo, né? Já que a gente falou um pouco sobre a base, eu queria trazer aqui um exemplo que a Bravo vem fazendo, que é o Programa Garra. Sensacional. O Programa Garra, é importante dizer que o Programa Garra ele não foi concebido por conta da reforma tributária. Não tá? mesmo. Ele foi concebido por outros motivos, mas a reforma tributária nos ajudou a entender que a gente estava no caminho certo e acelerar, né, esse trabalho. E o Garra, o perfil dos jovens do Garra é um perfil de uma geração que nasceu em tecnologia. Né? Uhum. Eles respiram tecnologia. E esses jovens, eles querem trabalhar em bancos, eles querem trabalhar em startups que desenvolvem apps, eles querem trabalhar naquilo que a mídia mais coloca na cabeça deles, né? Que é um caminho legal para poder seguir. Mas é nossa responsabilidade, depois de encontrar quem é o jovem que tem o perfil, chegar para ele e falar, amigo, toda essa sua vontade de trabalhar com desenvolvimento, de trabalhar com, né, outras tecnologias, você pode aplicá-las aqui. Para isso você vai precisar entender o processo. Uhum. Para isso você vai precisar estudar o nosso processo. Mas olha só, eu tenho uma notícia boa para te dar.
a reforma tributária está aqui. Né? Um novo modelo está sendo concebido e a partir deste novo modelo a gente pega tudo aquilo que os profissionais que têm anos, né, de experiências, décadas de experiências nessa área e joga esse conhecimento técnico fora. Perfeito. E ele começa do zero igualzinho você. Né? Então, olhe isso como uma oportunidade para você poder, de fato, alavancar a tua carreira e transformar a tua vida. Né? Só que se a gente não fizer esse processo, se a gente não fizer esse bate-papo com esses candidatos, e eu estou dizendo aqui os jovens do Garra, mas isso vale para todos, né, os perfis de todos os níveis que a gente tiver algum interesse em convidá-los para virem para essa indústria. Cabe a nós fazermos, né, esse processo de venda. E funciona, tá? Posso dizer para você com propriedade de causa, porque em específico quando a gente olha o Garra, que é um programa que completou 2 anos agora no segundo semestre de 24, tem funcionado bastante, dentre outras iniciativas que a gente tem de formação de mão de obra e dentre outras iniciativas que a gente tem para poder trazer, né, profissionais de outras áreas de back-office para dentro da área tributária. Meu caro, sabe que eu tenho um carinho especialíssimo pelo Garra. Eu sou embaixador lá do Garra, tenho um carinho incrível pelos jovens do Garra. Muitos deles a gente troca ideia por e-mail, por WhatsApp, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Garra. Como é que surgiu o Garra? Porque alguém pode pensar, tá bom, entendi, eles foram lá e encontraram um pote de ouro agora por conta da reforma. Mas eu sei que é muito antes disso. Ele tem um propósito, uma história bonita por trás. Fala um pouquinho pra gente mais sobre como surgiu isso. Vamos lá. Bom, você sabe que eu tenho uma paixão pelo programa Garra. Eu poderia ficar aqui contigo 4 horas falando sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o Garra, vou falar um pouco o que é o Garra e como o Garra surgiu. Mas olha só, já que você também fez, né, me convidou aqui e eu aceitei, eu vou te fazer um convite inverso. Vamos gravar um episódio sobre o Garra? Vamos sim. E claro. Vamos trazer nesse episódio, a gente tem que trazer Dani Guerra, a gente tem que trazer um jovem do Garra nessa mesa com a gente, e a gente tem que trazer um mentor externo para poder contar como é que tem sido mentorar esses jovens. Fechado? Fechadaço. Show. E eu quero participar também, obviamente, desse episódio, porque esse eu não abro mão. Vamos. O que é o programa Garra? Né? O programa Garra, ele é uma plataforma para transformar vidas. O programa Garra, ele é um instrumento poderoso para poder romper ciclos, para poder quebrar paradigmas e quebrar crenças. Né? O programa Garra, ele visa transformar a vida de jovens que muitas vezes não acreditavam que suas vidas poderiam ser transformadas e nem que as pessoas ao seu redor acreditavam que eles poderiam transformar as suas vidas. Então, eu costumo dizer que o programa Garra, ele é um grande quartel-general de um exército de improváveis que a gente está formando. Sensacional. E um exército incrível, incrível. Bom, o Garra, acabei de comentar, ele fez 2 anos agora no segundo semestre de 2024. Mas o Garra nasceu, Augusto, há 23 anos atrás. Uhum. O Garra nasceu há 23 anos atrás, num happy hour, num barzinho da Vila Olímpia, chamado Maré Alta. Eu tinha 18 anos, eu era estagiário do Bank Boston. Eu estava num happy hour com o pessoal do banco. E a gente sentou nesse barzinho na Vila Olímpia e ali chegou um jovem de 12, 13 anos, um garoto, cheio de rosas nas mãos, de terninho, gravata, e saiu mesa a mesa, né, vendendo as suas rosas. Sim. Ele me chamou a atenção, eu fiquei olhando para ele acompanhando em cada uma das mesas, chegava, né, você percebia que o menino ele tinha uma boa empatia, as pessoas conversavam com ele ia para outra mesa, ele vendia rosas, e assim ele foi. E muito corajoso e destemido, ele veio até a nossa mesa, né, uma mesa só de homens. E lá veio o menino vender rosas. Bem, eu comecei a conversar com esse menino, né, e comecei a perguntar para ele sobre a vida dele, sobre como é que era o dia a dia desse garoto, quem comprava as rosas, quem preparava, quem vendia, se ele estudava ou não, né, qual era o período. Enfim, fiquei um bom tempo batendo papo com esse menino, né? E Augusto, o menino era extraordinário, o menino tinha o dom da comunicação, né, ele cativava as pessoas, mas eu não sei se esse menino
qual foi o futuro desse menino, Augusto? Naquele momento ali, eu olhei e falei, caraca, esse garoto dentro, né, com todo esse perfil, com todo esse potencial, dentro de uma organização, ele certamente voaria numa área comercial. Sim. Ele com certeza ia performar, ia longe dentro de uma área comercial ou dentro de uma outra área. Ele demonstrou que ele tinha esse dom, né? Mas será que ele teria a oportunidade de mudar essa vida dele? Né? Será que ele teria a oportunidade de conseguir entrar dentro de uma empresa e fazer ali, né, desempenhar todo o seu potencial? Não sei, né? Provavelmente não. E eu, infelizmente, não sei o que aconteceu com esse garoto. Eu não consegui, não pude acompanhar. Mas naquele momento ali eu fiquei inquieto com isso, né? O meu coração falava mais alto, falava, cara, você precisa fazer alguma coisa por esse garoto. Você precisa fazer. Olha o potencial que ele tem. Mas aí, nos meus segundos seguintes de reflexão, eu falei, Marcos, vamos lá, né? Cara, você é um estagiário. Logo, você não tem condição de dar uma vaga de trabalho para esse garoto. Marcos, você ganha R$820 por mês. Eu lembro até hoje da minha bolsa auxílio do estágio. Eram 8 horas, R$820 por mês. Falei, portanto, você não tem condição financeira de, né, arcar com seus custos e mais arcar com custos de estudos e etc. E investir nesse menino. Marcos, você tem 18 anos e mora numa república, né? Eu vim para São Paulo com 17 anos para poder estudar e fazer faculdade e morava numa república. Minha família é do interior. Então, falei, Marcos, você não pode pegar esse garoto daqui e levar ele para dentro da tua casa e dar moradia e alimentação para que ele consiga se dedicar aos estudos, né? Isso. Ou seja, Marcos, você não consegue fazer nada. E Augusto, aquilo para mim foi marcante. E eu voltei para casa, né, com aquilo pulsando no meu coração, e foram 20 anos com isso, né, batendo aqui todos os dias essa vontade me lembrando dia e noite sobre quantos vendedores de rosa existem por aí, né? Quantos garotos como esse existem por aí, e quantos deles será que tem essa oportunidade? E inconformado com a pergunta que tu fizeste para ti mesmo, quer dizer, como assim não posso fazer nada, né? Exato, exato. Claro que durante esses 20 anos eu ajudei pessoas, né? Eu ajudei instituições, mas eu queria fazer algo a mais, né? Ali eu descobri que existia um propósito por trás, né? Eu queria fazer algo a mais. E 20 anos depois, a Bravo me deu esse presente, né? Acho que a Bravo me deu esse presente, não só a Bravo, mais um time extraordinário, né? Que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto. A Bravo e esse time abraçaram essa causa, né? No momento em que a gente entendeu que a gente contratava as pessoas, quando a gente realmente entendeu que a gente contratava as pessoas pelo conhecimento técnico e demitia pelo comportamental, a gente resolveu inverter essa curva. E aí a gente falou, bom, já que a gente vai contratar por soft skills e hard skills, a gente vai treinar, vamos dar oportunidade para quem realmente precisa dessa primeira oportunidade. E aí, papo para depois, para esse nosso episódio, para ir mais a fundo, mas a ideia era boa, a oportunidade existia, né? Só que a gente precisava, né? Eu olhei para a mesa e falei, bom, mas ninguém aqui é de periferia, né? Ninguém aqui tem contato com os jovens que a gente quer chegar. E agora? Então vamos atrás. A gente fez algumas tentativas para poder chegar, né, onde a gente chegou, e a gente tomou algumas portas se fecharam para nós. Algumas pessoas que atuavam no meio estavam mais preocupadas em gerar mídia do que em querer apoiar de fato. E aí quando você vê algumas coisas assim, você fica triste. Mas a gente não ia desistir, né? Eu não ia desistir daquele momento, porque foram 20 anos para poder chegar até ali e ter essa oportunidade na mão. E a gente teve a grata surpresa, né, de ser apresentado para o Instituto Proa. E o Proa é hoje um dos nossos parceiros, o nosso principal parceiro. E o Proa é quem faz esse trabalho nessas comunidades, faz esse trabalho nessas regiões periféricas, né? Foca nessas regiões, foca nesse público de 18 a 24 anos. Então, o público que hoje faz parte do Garra é um público de 18 a 24 anos que estudaram majoritariamente em escolas públicas, de famílias, né, de baixa renda, e que, acima de tudo, né, tem o brilho no olho e tem a vontade de querer transformar a sua vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante.
Mensalmente a gente traz pessoas para poder, né, a gente tem mentores externos, e a gente tem encontros mensais para capacitação desses nossos jovens, né? Você já esteve lá, inclusive, fazendo esse trabalho com os jovens. E eu costumo dizer para eles o seguinte: quem aqui no processo, né, no processo seletivo enviou o currículo para nós? Aí todo mundo levanta a mão e fala: tem uma triste notícia para dar para vocês. Nosso RH olhou só a primeira linha do seu currículo, teu nome e teu telefone para poder entrar em contato contigo e começar o processo. Todo o resto a gente não olhou. Porque aqui a gente não está preocupado com o que você fez, que curso você fez, onde você estudou, porque a grande maioria deles não tem, né, essa oportunidade. Essa oportunidade. A gente quer olhar no teu olho, a gente quer saber quem você é e o quanto você está afim de estar aqui e sentar nessa cadeira, porque para sentar nessa cadeira você tem que querer realmente, né, romper esse ciclo, mudar a tua vida e usar, né, disso como uma oportunidade para mudar a tua vida e a vida da tua família. Né? Então estamos aí, né, são mais de 100 jovens que já passaram pelo programa Garra. Todos eles, quando chegam, né, eles passam por um período de formação nos institutos que nos apoiam. Depois eles passam mais 6 meses com a gente num processo de formação on the job. Quando eles chegam conosco, todos eles são contratados em regime CLT, com todos os benefícios, né, plano de saúde, etc. E a partir daí eles vão sendo formados, né, para poder assumirem posições dentro da nossa operação. Ao longo dessa nossa jornada, mais de 100 já passaram. Alguns, né, já não estão mais conosco, acabaram seguindo sua trilha. E no final do dia o que a gente quer é isso, né? A gente quer que eles transformem a vida deles. E esse, né, acho que é um exemplo de profissional que está sendo formado, né, que já nasce dentro da reforma tributária. Sim. Já nasce sem vícios, né? Já nasce de uma forma diferente. E é extremamente gratificante, Augusto. Eu vou te dizer aqui, quando a gente começou esse trabalho, né, a gente tinha ali mais ou menos uns 15 jovens e eu estava ali na minha sala trabalhando, e acho que cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, né? Eu acredito em Deus e eu estava ali trabalhando e veio, né, uma mensagem ali de cima dizendo: cara, levanta daí, você vai almoçar, você tá chegando na hora do almoço, você não marcou almoço com ninguém hoje, levanta daí, entra na operação e chama alguém para poder almoçar contigo. Aí eu entrei na operação, né, fui lá, olhei para a operação, tinha uma das primeiras meninas que tinham sido contratadas, né, uma das primeiras jovens, das garotas que tinham sido contratadas com a gente, e eu chamei ela e falei: fulana, você já almoçou? Ela falou: não, ainda não. Eu falei: então você é minha convidada para almoçar comigo. Vamos? Vamos. Aí ela até, né, ficou preocupada, falou: nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Enfim, sim. É uma pessoa que eu não tinha contato. E chamei ela para almoçar, a gente foi almoçar. Quando a gente chegou no restaurante, eu virei para ela e falei: você me desculpa não te avisar, te chamar em cima da hora, mas eu ia almoçar sozinho, quis convidar alguém. Obrigado por ter aceito o convite. E aproveitando que a gente está aqui, eu queria te ouvir, né? Como é que está sendo, né, a tua experiência na Bravo? Sim. Como é que está sendo a tua experiência no Garra? O que está sendo o Garra para você? Queria te ouvir para poder servir de feedback, né, para a gente poder melhorar o trabalho que a gente vem fazendo. Augusto, essa menina virou para mim e disse o seguinte. Ela falou: Marcos, vocês não têm ideia do que é o programa Garra, né, e do que vocês estão fazendo na vida de algumas pessoas. Eu falei: verdade, né? Fala mais. Ela falou: há 4 meses eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes consecutivas. Caramba. E não consegui. Eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava no meu potencial, eu entrei em depressão, e eu não via mais o porquê seguir nessa vida. E vocês, quando eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovada no processo, e eu vim para cá, vocês ressignificaram a minha vida. Vocês me mostraram o valor que eu tenho. Hoje eu consigo enxergar, né, o potencial que eu tenho, as minhas competências, e eu olho para frente e eu quero poder dar um futuro muito diferente para minha família. Cara, eu voltei para o escritório, eu entrei na minha sala, antes de abrir o computador, antes de pegar um café, eu só parei, olhei para cima e falei: obrigado. Forte isso, hein? Obrigado. Obrigado por mostrar que a gente está no caminho certo, né? E Augusto, isso jamais seria possível se não fosse, de novo, um baita de um time que comprou essa causa junto com a gente.
né? Se não fossem os nossos clientes, a quem eu agradeço muito, porque eles fazem parte disso conosco. Claro. E mentores externos como você, como vários outros caras incríveis, que muito interessante, né? Eu demorei 40 e poucos anos para poder ter acesso, né, a esse público, a esse perfil de executivos. E a gente está conseguindo colocar esses executivos para poder mentorar e dar treinamento para os nossos jovens que têm 18, 19, 20, 21 anos. Então, Sim. a expectativa é que essa galera voe muito alto, porque é isso, acho que é isso que a gente quer. É sobre isso. E nessa fase do ano, né, em que a gente ressignifica e pensa em tanta coisa e tal, é muito bonito ouvir essa história, tocante, sensacional. Parabéns pelo trabalho, continue contando comigo. Eu sou entusiasta do projeto, sabe bem disso, o carinho que tenho. E a gente precisa, inclusive, saudar, né, a nossa chefa, né, Dani Guerra, que é a grande capitã, né, desse projeto aí. Então, um projeto que ela toca com maestria ali, com grande carinho. Muito bom. Muito bom. Mas eu tenho uma última pergunta. Não, eu tenho mais. Tem mais duas perguntas. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Mas nenhuma delas você vai responder, não? Não, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Essa da reforma, eu tenho a mesma visão que você tem, né? Você chegou a citar o evento que eu fiz lá na Volvo, envolvendo todas as áreas. Eu acredito muito nisso. Reforma tributária é transversal. Ele é um projeto da empresa toda, né? Então, acho que você colocou muito bem isso aí. Mas tem uma pergunta que eu recebi aqui da Lúcia Fagundes, do Rio de Janeiro. E ela perguntou o seguinte: Augusto, mesmo que algumas definições ainda estejam pendentes, prazo para implementação é curto, certo? Considerando o momento em que estamos, considerando que existem profissionais que estão em dúvida sobre como estruturar o projeto dentro das empresas, o que deve ser feito e quais os riscos, na sua opinião? Meu caro, eu queria te pedir para responder essa pergunta da Lúcia e eu complemento se houver necessidade. Vamos lá. Bom, eu acho que uma parte da pergunta da Lúcia eu já respondi na primeira pergunta, né? Que é o como. Eu acho que o como a bola tem que começar a girar. O quanto antes já deveria, né? Como você colocou, acho que já está atrasado quem não começou ainda, então temos que arregaçar as mangas e começar a fazer essa bola girar dentro do campo de cada uma das companhias, né? E eu diria que, inclusive, que eu vi você colocando aqui esse é o episódio de Natal, então a todos que estiverem aqui nos ouvindo, eu acho que vocês, os executivos, precisam fechar o ano com uma decisão tomada. Eu acho que não tomar uma decisão já é uma decisão tomada. E, na minha opinião, uma decisão muito perigosa, né, de ser tomada dessa forma. Os riscos que a Lúcia aqui pergunta, eu vejo muitos riscos, né? Mas vamos lá, vamos seguindo nessa linha do que a gente vem falando aqui até agora. Imagine, Augusto, que todo mundo resolva tomar a decisão de uma única vez. Abril, maio de 2025, julho, setembro, né? Quanto mais tarde, pior. Mas imagina que todo mundo resolva tomar a decisão de começar a trabalhar focado nisso de uma única vez. Sim. Cara, o caos está instaurado. Exatamente. O caos está instaurado. Sabe que eu, complementando um pouquinho sobre isso, eu me relaciono com muitos profissionais que já começaram a reportar para o exterior que o custo vai aumentar, sistemas, licenças, consultoria. É difícil prever quanto vai custar o projeto de reforma tributária das empresas. E eu me arrisco a dizer, Jimenez, que a questão também não é só o custo, a questão é a disponibilidade. Eu quero avisar você que eventualmente não está se dedicando ainda para esse projeto dentro de casa. O maior risco não é o custo. O maior risco é você, digamos, em maio de 25, junho de 25, querer contratar, querer começar esse projeto dentro de casa. Eu sempre defendo a ideia de que tem 3 profissionais, né, no Brasil nesse momento. Aqueles que acham que
a software house vai resolver tudo, aqueles que não dormem desde sempre e aqueles que estão céticos, estão estudando, estão com a cabeça aberta. A questão é, em junho de 25 você vai para o mercado tentar contratar, pode não ter profissionais. Você concorda com isso? Totalmente, Augusto. Aqui, o jogo aqui não é sobre quem chegar primeiro vai beber água limpa. Quem demorar para chegar não vai ter água para beber. Não vai ter água para beber, né? A gente contratou uma pesquisa para poder fazer uma avaliação disso e tá claro, vai faltar profissional. Não tem jeito, né? Não tem profissionais hoje capacitados. Outra coisa que vai acontecer, em linha do que você colocou, empresas sérias vão precisar dizer não em algum momento. Sim. Porque nós não temos hoje empresas, né, capacidade de mão de obra. Pode pegar Bravo, todos os competidores, né, que atuam no nosso mercado, nós não vamos ter empresas o suficiente, com mão de obra capacitada o suficiente para poder atender todos os contribuintes. Verdade. Então, claro, né, a gente vai ter muito aventureiro, né, vai ter muita gente que vai se lançar nesse mercado, vai ver que tem dinheiro na mesa do tributário e vai vir para essa mesa trazendo, né, serviços e soluções. Algumas muito boas, outras infelizmente vão tomar tempo e dinheiro das empresas, né? Mas vai ter, né? A gente já viu isso acontecer em outros países, a gente já viu isso acontecer em outras proporções dentro do Brasil. Isso mesmo. Né? Com a mudança na relação entre o fisco e o contribuinte, quando você se relacionava via arquivo físico, passou a se relacionar via arquivo digital, a gente viu, né, o que aconteceu, e isso aqui perto do que vai acontecer, né, perto do tamanho da grandeza da reforma tributária. Então eu acho que as consequências, eu me preocupo muito com isso, né? É claro que você vai falar, poxa, Marcos, mas a Bravo vai se beneficiar com isso, né? Vai. A gente acredita que a gente vai ter a maior demanda da nossa história, né? Mas ainda assim, Augusto, eu não fico feliz em imaginar que a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma cadenciada, planejada. Sim. Né? Poderia ser feito de forma diferente. E tudo está ligado ao timing da tomada de decisão. Né? Acho que tem muita gente que começou. Importante a gente lembrar que a gente vive numa bolha, né? Esse mundinho aqui que a gente está na Faria Lima é uma bolha. Quando a gente olha a nível Brasil, nós vamos ver muita gente chegar correndo, batendo na porta, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Eu tenho N cases aqui que a gente poderia, né, conversar e falar. Uma delas em conversa com os executivos de uma grande empresa de ERP, que eu não vou citar o nome. Essa empresa, que tem uma base extremamente grande, ela escolheu 400 empresas e fez uma pesquisa. Fazendo uma pesquisa perguntando como é que essas empresas estavam, né, como é que seus clientes estavam se preparando para a reforma tributária. E, em resumo, o que eles receberam de volta da larga maioria dessas empresas foi: eu não estou fazendo nada, eu estou esperando você, RP, me dizer o que tem que ser feito. Sim. Perceba, não é papel da empresa do RP fazer isso. O objetivo dela é garantir, né, que o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo estejam ali prontos para essa empresa poder, né, fazer as apurações e o que mais for de competência do RP para poder colocar dentro do sistema. E não dizer faz A ou faz B. Sim. Vai ser área tal impactada, muda esse processo, muda outro. Então, isso me preocupa. Isso me preocupa, né, olhando para esse nosso cenário de curtíssimo prazo do que vem pela frente. Mas vamos lá. Eu acho que então, os riscos, né, e aí falando um pouco, não só trazendo um problema, mas também trazendo sugestões de soluções, o que eu acho todo executivo ele deveria ter um plano de contingência, né, em mãos. E quando a gente fala em plano de contingência, eu diria que existem 3 planos aqui, né, padrões clássicos que a gente mais tem ouvido. Plano número 1 eu tenho uma equipe, minha equipe está, né, com a capacidade ali no seu limite, eu vou ter mais trabalho, eu preciso de mais gente. Então eu vou, né, aprovar novos headcounts para poder aumentar a minha equipe. Que é uma discussão fácil nas empresas, né? Super tranquilo. Super tranquilo. Sempre Isso, foi. Sempre foi. Né? Por que agora vai ser diferente? Isso. Né? Mas ainda que a gente consiga, né, ainda que as empresas consigam, e isso vai acontecer, eu também vejo com algo desafiador, né, o executivo que vai fazer isso. Esse executivo, o primeiro desafio dele é conseguir aprovar, que não vai ser fácil. O segundo desafio dele é como é que ele vai gerir, né, o que ele aprovou. Porque olha só, vou trazer para a mesa aqui agora aquele tema com relação à saúde mental e à motivação dos profissionais. Eu aprovei, fechei minha equipe que eu vou tocar o meu modelo atual mais o modelo da reforma tributária.
Conta para mim, qual que é a estratégia que você vai utilizar para poder, quem que você vai direcionar para poder tratar os novos tributos, ou seja, visão de longo prazo, e quem é que você vai colocar para poder tratar o modelo atual. E não significa que você colocou alguém para tratar o modelo atual aqui que não seja bom, muito pelo contrário. Aquilo talvez é uma dor tão grande, uma pedra tão grande no teu sapato, que o Zezinho que está ali faz aquilo como ninguém. Ele é incrível, o Zezinho é fantástico, ele é um profissional diferenciado, mas eu não vou colocar ele para poder cuidar da reforma tributária, porque senão eu vou abrir um buraco aqui, beleza? Qual que é a mensagem que eu dou pro Zezinho? Acho que você tem que fazer uma gestão aí da operação com o estratégico. Acho que passa por isso. Totalmente. Porque se você não fizer isso, você corre o risco, né, de passar a mensagem pro teu time que você continua comigo até esses tributos acabarem. Isso. Depois você não tem talvez mais uma vida tão longa aqui na companhia. E ao fazer isso, né, eu acho que um convite que eu faço a todos os gestores da área tributária aqui é: parta da premissa que 100% do seu time vai ser abordado. Partindo dessa premissa, pensa como é que você vai fazer para poder motivar teu time a continuar contigo ao longo de toda a jornada. Né? Então, se esse cara não estiver motivado e ele estiver na dúvida se ele continua ou não lá na frente, provavelmente na primeira abordagem ele fala, cara, vou seguir por um outro caminho. Então é um trabalho adicional que esse gestor vai ter para poder acompanhar as equipes e para poder mostrar para todas as equipes qual que é a estratégia que ele está adotando. Perfeito. Né? Então acho que esse é um primeiro plano de contingência. Segundo plano de contingência, segunda opção é: não consegui aprovar minha equipe, mas eu preciso crescer meu time, eu vou contratar mão de obra temporária. Legal. Antes de falar isso, eu preciso dizer para vocês que a Bravo ela tem uma unidade de negócios de Staff Fluent, ou seja, a gente tem metas, a gente tem receita e a gente ganha dinheiro alocando profissionais, né, mão de obra temporária nas empresas. Mas eu disse isso para poder falar para vocês que aqueles que quiserem conversar depois eu me coloco à disposição para poder fazer um bate-papo individual, mas essa estratégia não é o melhor caminho para um plano de contingência para a reforma tributária. Não é o melhor investimento a ser feito. Ele é um caminho possível, é um investimento possível, mas na minha opinião não é o melhor investimento. Né? Aqueles que quiserem aqui, né, Augusto, se quiserem alocar, fica à vontade, a gente está à disposição, a gente tem profissionais para isso. E o terceiro caminho, né, é o outsourcing. O outsourcing, é a terceirização, é o BPO. E particularmente, né, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que o BPO, o outsourcing, a terceirização, ela é o melhor caminho para poder se viver os desafios que a gente vai ter daqui para frente, seja em 2025, seja em 2026, a partir do início da transição da reforma tributária. Né? Particularmente, nós nunca fomos tão demandados por empresas nos pedindo para desenhar escopo e apresentar propostas, né, de outsourcing. E algumas empresas inteligentemente estão chegando conversar conosco e pedindo para a gente poder montar um modelo parcial de outsourcing. Veja bem, eu tenho lá toda a minha operação de tax compliance, por exemplo, e tem muitas empresas chegando para nós e dizendo: Bravo, esse pedaço aqui, ó, eu quero terceirizar. Orça para mim e me apresenta uma proposta. Ou eu vou criar uma RFP para esse pedaço aqui. E por que eu disse inteligentemente? Porque o que esses executivos já entenderam? Eles já entenderam que ao fazer isso, ele está construindo, né, o plano de contingência dele para a reforma tributária. Sim. Por quê? Ele vai terceirizar um pedaço da operação, ele vai escolher um parceiro, e o pedaço que ele vai escolher vai depender muito, né, de algumas variáveis. Eu posso usar a estratégia de eu vou terceirizar onde eu tenho mais headcounts envolvidos, eu vou terceirizar onde eu tenho mais dor de cabeça, enfim, né, cada um vai ter a sua estratégia para poder escolher como fracionar isso. Mas ao fazer esse movimento, o que essa empresa está fazendo? Ela está escolhendo um parceiro, ela vai começar a se relacionar com esse parceiro, ela vai começar a conhecer o parceiro vai começar a conhecer ela. Diferentes degustações, né? Diferentes degustações, e acho que você trocou um ponto super importante, Augusto. Quando você terceiriza uma operação, você tem lá na tua casa os seus gaps, você tem seus problemas de sistemas, integrações, de processos, enfim. Quando você terceiriza essa operação, no D+1, vamos usar a Bravo como exemplo, você terceirizou para a Bravo. No D+1, o que acontece dentro da Bravo?
as mesmas coisas que aconteciam na sua casa ontem. Sim. Mas aí a nossa responsabilidade, a responsabilidade de um parceiro como esse é: eu vou investir tempo em estabilizar processos, estabilizar sistemas, trazer mais tecnologia para poder mudar e melhorar isso. Ou seja, você tem que afinar a relação entre os parceiros, né? Entre o contratante e o contratado. Essa relação você não afina do dia para a noite. Você tem que começar a se relacionar e vai ajustando, ajusta aqui, muda colar, até que você encontre um modelo ótimo para os dois lados, né? E eu acho que isso é fruto muito do empenho dos dois lados. E quando você ajusta isso, perfeito, você tem um parceiro pronto e preparado ali com um pedaço da tua operação. E se de fato o caos for instaurado, e se realmente a gente tiver, né, uma tempestade pela frente, faltar mão de obra, enfim, se a gente tiver um cenário difícil ali na frente, o que essa empresa tem? Ela tem uma pólice de seguro na mão dela. Sim. Ela vai pegar a parte da operação que está dando trabalho para ela, o que aconteceu com ela, e vai passar para a mão desse parceiro, enquanto ela usa o time dela para poder fazer, né, outros trabalhos. Ela tira uma granada dentro do teu terreno com o pavio aceso. É isso. Mas é no teu terreno, não no dela. Mas perceba, é o core business de quem está do lado de cá recebendo isso. Exatamente. Aqui é uma questão de core business, né? Tu apaga esse pavio todos os dias, né? Todos os dias, né? A gente respira isso dioturnamente. E entrando no tema core business, eu queria entrar numa segunda seara aqui com relação ao tema outsourcing, que tem pouca gente falando, né? Mas que corrobora e que me ajuda a defender a tese de que o outsourcing é o melhor caminho. E não é só o melhor caminho para o curto prazo, é o melhor caminho também para o médio e longo prazo. E vou dizer para vocês o porquê. Pouca gente falando, mas o que eu acredito é que com a reforma tributária, né, o que vem sendo um modelo, né, com base no princípio da não cumulatividade, eu vejo um movimento natural de acelerar processos de terceirização de tudo aquilo que não é core business. Então vamos lá, vou repetir. Eu vejo um caminho natural de terceirização. Eu vejo que a gente vai ter um trigger que vai acelerar um processo de terceirização de tudo aquilo que não é core business. Eu não estou falando só de tax, eu não estou falando só de back-office, eu estou falando de tudo aquilo que não é core. E vou mais longe. Eu tenho a sensação que você não está falando apenas de baratear custo. Você está falando também de ganhar dinheiro com isso. Exato. Esse é o ponto. Por quê, Augusto? A partir do momento em que eu tenho uma área, né, e eu tenho passamos a reforma tributária, né? A partir do momento que eu tenho uma equipe que não é core business dentro da minha folha de pagamento, o que eu tenho de ganhos com isso? O que eu tenho de reduções de custo com isso? Eu não consigo tomar crédito da minha folha. Isso. Ao passo que se eu pego essa equipe, se eu pego essa área, se eu pego essas atividades e eu terceirizo para a mão de uma outra empresa, eu vou poder trazer para as minhas apurações o crédito de CBS e IBS desse meu parceiro de outsourcing. Isso aí. Então, o outsourcing ele é uma decisão estratégica olhando para um futuro para que você consiga reduzir os seus custos. Né? A reforma tributária, eu acho que enfim, a gente poderia... eu tenho a minha opinião com relação à reforma tributária, mas eu acho que uma coisa da reforma que, para mim, é um grande ganho que todos nós temos, né? Que as empresas têm como um todo, você, a partir dela, toma as decisões voltadas para o negócio, para o core business, né? E não mais por outros fatores. Então eu vejo um caminho muito forte de terceirização, né, pós-reforma tributária, um caminho muito forte de outsourcing e de novo, né, qual é o melhor plano de contingência então para um executivo? Para o momento atual, para o momento do início da transição e para o futuro, eu vejo o outsourcing. É claro que daqui a 10 anos, né, o modelo de BPO que, por exemplo, a Bravo tem hoje vai ser o mesmo? Não. Nós vamos nos adequar a um novo cenário. É um cenário onde a gente vai ter um modelo diferente, onde a gente vai ter muito mais tecnologia embarcada, onde a gente vai ter muito mais tecnologia voltadas para dados, né? É sabido que o que vem pela frente está muito mais ligado a eu validar os números do que eu ficar apurando. Então, muda, né? Nós vamos ter que mudar o nosso modelo para poder acompanhar tudo que está acontecendo. E aqui eu digo para você, a gente não está vivendo uma mudança, né? Uma era de mudanças. Na minha opinião, a gente está vivendo uma mudança de era. Sensacional, meu caro. Muito bom. Curioso que te convidei aqui a queimar roupa. Cheguei a prometer um episódio mais curtinho, mas a gente tem assunto para uma tarde inteira. Eu estava até pensando de chamar um chopp aqui,
alguma coisa, mas porque o negócio vai longe. De Com tão certeza. boa que ficou a conversa. Mas eu tenho aqui, você deve ter ficado curioso sobre os assuntos que eu vou abordar na minha mentoria coletiva de 2025. Eu vou falar sobre eles. Eu tenho os meus avisos finais e eu tenho mais uma surpresa aqui pro Jimenez, que eu vou entregar para ele, que ele não está sabendo, tá? Então vamos lá, programa de mentoria coletiva de 2025. Dia 20 de fevereiro, vamos falar sobre gestão dos preços de transferência. Dia 20 de março, gestão da reforma tributária. Dia 24 de abril, como estruturar uma área tributária. Dia 22 de maio, como posicionar a área tributária. Dia 19 de junho, como criar a sucessão na área tributária. Dia 21 de agosto, daí julho a gente está de férias. Dia 21 de agosto, gestão de projetos tributários. 18 de setembro, gestão de times tributários. 23 de outubro, gestão de riscos e oportunidades tributárias. Dia 13 de novembro, gestão tributária por indicadores. E dia 11 de dezembro, gestão tributária transversal. Lembrando, você adquire esse pacote, me procure aí, eu passo aqui para você. Você adquire esse pacote e você automaticamente está inscrito no clube de leitura e a gente vai ter diversos encontros, são 10 encontros de mentoria coletiva em 2025, mais 4 encontros do clube de leitura. Eu tenho alguns avisos para dar aqui de final de episódio. Você me acha nas redes sociais como Augusto Flores Oficial no Instagram. Eu tenho meus dois sites, www.augustoflores.com.br e www.mtxeduca.com.br. WhatsApp, você viu aqui hoje o Rodrigo Lopes, o Marcelo Cardoso e a Lúcia Fagundes fazendo perguntas, você pode perguntar também. 419-9569-3841, os meus livros, tanto Manicômio como Cartas, lá na Viseu ou na Amazon. E a última surpresinha do dia, meu cara, eu passei o ano inteiro. Jimenez, sou eu que trabalho nesse sábado aqui. Você fica ali em cima, recebendo os convidados. Ali tem biscoitinho, tem bolinho, tem sanduichinho. E quem rala aqui sou eu. Quem trabalha aqui sou eu nesse sábado de luxo. Eu passo o ano inteiro anunciando a Bravo aqui. Agradecendo a Bravo. Eu tô cansado, cara. Chegamos no final do ano. Quem vai fazer isso hoje é você. Que legal. Será que eu consigo fazer isso? Vamos ver. Então vamos lá. A Bravo gostei. A Bravo é uma Technology. Nosso principal negócio hoje é uma operação de outsourcing altamente embasada em tecnologia. Eu acho que o que diferencia, né, o que nos diferencia com relação aos nossos competidores é o fato de que a gente é oriundo, né, de tecnologia. Cada vez mais a gente tem que adotar novas tecnologias para poder melhorar o nosso dia a dia. A gente já ultrapassou a marca de mais de 10 mil CNPJs, né, como o Augusto disse aqui no início, mais de 10 mil CNPJs geridos por nós dentro da nossa operação. E a gente está aqui pronto para poder ajudar as empresas que precisarem do nosso apoio, que precisarem conversar conosco. Acho que a gente se especializou em grandes empresas, né, principalmente empresas do mundo SAP. A gente faz um corte ali por tecnologia mais do que por faturamento. Então o mercado SAP, a gente tem 80% da nossa base hoje utiliza a SAP como RP, mas nós temos hoje dentro da nossa estrutura 6 RPs, o que consegue aí varrer boa parte do mercado de tecnologia. E é isso. Vai ser um prazer. Não é só isso, eu queria que você apontasse pro QR Code também aí. Bem lembrado. Agora eu entendi o porquê que o Augusto sempre sofre. Tem um QR Code aqui ou aqui, tá certo? E se você quiser falar mais com a gente, não deixe de apontar para o QR Code ou enviar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Acertei? Mandou bem. Tô contratado? Tá contratado. Então... E tô pensando até em gravar esse trecho pra gente colocar sempre default nos episódios. Cara, obrigado pela surpresa e foi muito gostoso estar aqui contigo hoje. Obrigado você, obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar na gente e para você, muito obrigado pela audiência. A gente vai estar junto de novo em 2025. Aquele abraço, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo.